O editorial do jornal Folha de São Paulo de hoje é muito forte e duro em relação ao Supremo Tribunal Federal. República do Supremo que pode tudo, né? O editorial diz que, começa dizendo assim, ó, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo, para os demais cidadãos, a lei. Né, tal como amplamente interpretada por um ministro do Supremo. Cristaliza-se no Brasil um regime anômalo de prevalência de 10 indivíduos sobre o restante da sociedade. É um editorial duro, firme em relação à postura do Supremo como um todo, e ele inclusive termina dizendo, abre aspas aqui o editorial da Folha, é inevitável que caminhe no Congresso uma reforma para recolocar o Supremo Tribunal Federal em seu lugar constitucional. Queria te ouvir, Mairovitch. Bom, Fabiola, desde criança, desde jovem, quando eu comecei a aprender a ler os jornais diariamente, o meu pai me ensinava, olha, quando na capa do jornal tem um editorial, quer dizer, sai da página 2 e entra na capa, isso é muito importante. Então, a Folha de São Paulo sai da página 2 do editorial e vai para a capa. Isso é importante porque é tudo que a gente está vendo. Nós estávamos falando há pouco sobre o Gonê, que não cumpre o seu papel na República, no sistema de freios e contrapesos. E os escândalos aparecem a todo momento. Veja, pegando uma carona no que disse o Josias com relação ao Toffoli. A JIF, que tinha como advogada a esposa do Dias Toffoli, o escritório da esposa dele, que ela é associada, a JIF, o que ela fez? Ela peticionou para levantar, apesar do acordo de leniência, onde confessou todos os golpes que deu, todos os ilícitos que fez, ela peticiona ao Toffoli para levantar 1 bilhão e algumas coisas, mas 1 bilhão, 1 bi. E o Toffoli deferiu. Passado alguns dias, o advogado da JIF faz o quê? Agora o advogado faz o quê? Recebe um dinheiro da JIF, pega esse dinheiro e compra parte do Taiaiá. Percebe como as coisas casam? Como fica aí o mau cheiro? O Toffoli não tem mais condição nenhuma. Mas o que o Gonê faz? O Gonê o responsável. Ele é o fiscal do cumprimento da lei, ele é defensor da Constituição e é o representante da sociedade. O que ele faz? O que ele faz com relação ao Moraes, esse escândalo da esposa, que reflete nele, agora essas viagens com táxi aéreo. O que ele faz? Nada, não está fazendo nada. Isso está transformando o Supremo não só não como mais parte da República, mas como parte de uma monarquia absoluta. Lá estão os reis, os 11 reis, agora 10, já mais um. 11 reis que atuam não mais de acordo com a lei, não tem mais transparência, não tem mais nada. Atuam até com um inquérito que não acaba nunca. Fabiola, eu gosto de mostrar as coisas. Está aqui um Código de Processo Penal. Sabe o que está escrito no artigo 11 do Código de Processo Penal? E eu vou falar sobre o inquérito da fake news. Que um inquérito tem que estar concluído no prazo de 30 dias. E tem aqui uma ressalva no parágrafo 3º. Caso é de difícil elucidação, se pode prorrogar. Ora, se prorroga, mas não por prazo indeterminado. Esse inquérito virou o quê? Um inquérito que apura tudo. Vão aparecendo coisas e vai tudo para esse inquérito. É uma reserva esse inquérito para quê? Para pressões que o Moraes faz. Não estou dizendo que só não tem ilicitudes, nada disso. Ele só usa para pressionar, e a sua atuação tem se mostrado muitas vezes arbitrárias. Ele já fez censura, ele já decreta prisões. Então, isso é muito grave, e isso que eu estou falando é esse editorial que está na capa. Quando o editorial está na capa, a coisa é muito séria.
E isso é o que a gente está vendo o tempo inteiro. E quem é que breca o Supremo? Quem poderia brecar? É o fiscal do cumprimento da lei, que representa os cidadãos, ou seja, o Procurador-Geral da República. E nada se faz, o Senado não faz e o Conselho Superior do Ministério Público também não faz absolutamente nada, e ele poderia fazer, tendo em vista essas omissões do Gonet. Não estou falando do Conselho Nacional, estou falando do Conselho Superior do Ministério Público.